Amém. Vamos fazer a leitura do Evangelho diante da mesa do Senhor. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Nós tivemos, antes de começar o culto, o prelúdio, né? E o prelúdio é uma oportunidade que temos na igreja de nos prepararmos espiritualmente, de estar em oração, em espírito de oração. Eu gostaria que a igreja aproveitasse esse momento que antecede o culto, enquanto os irmãos estão aqui cantando, que a igreja aproveitasse esse momento para estar em oração, em espírito de oração. Que a gente possa estar refletindo, se preparando para o culto, porque o culto é algo muito especial na vida da igreja. O culto é muito importante. O culto é estar na presença do Senhor coletivamente. É como se o céu descesse. Não é uma reunião de condomínio, não é uma reunião da escola. O culto é muito especial. Então eu gostaria que os irmãos aproveitassem esse momento em que os irmãos estão fazendo aqui um prelúdio, para estar em espírito de oração, para se preparar para o culto. É uma oportunidade, não perca essa oportunidade. Tá bom, irmãos? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos fazer a leitura. Concluímos na semana passada o caminho de Jesus, no Evangelho de Marcos, até ele chegar em Jerusalém, lá no capítulo 10. E agora vamos ao Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros do coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Temos nas bem-aventuranças um modelo de santidade, um modelo para uma vida agradável a Deus. Quase lá no final do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer aos seus discípulos: sede santos, porque vosso Pai Celeste é santo. Ou seja, Jesus nos convida a imitar o Pai, a sermos parecidos com o Pai, a refletirmos como filhos a imagem de nosso Pai. E para isso Ele nos dá orientações, diretrizes, Ele nos dá uma lista de comportamento que vão contribuir para a nossa santidade. Queremos ser santos? Queremos viver uma vida agradável ao Senhor? Então temos nas bem-aventuranças um modelo de santidade. E se nós lermos esse texto das bem-aventuranças, destacando a voz passiva, a gente vai observar que ele nos fala de recompensas para essa vida santa. Recompensas que receberemos diante dessa lista, desse comportamento de santidade. Então, o primeiro comportamento que vai nos conduzir a uma recompensa abre-se no verso 3 e fecha com a mesma promessa no versículo 10. Por quê? Porque a temática da bem-aventurança é o reino de Deus, é entrar no reino de Deus.
Jesus vai falar muitas vezes no Evangelho sobre como entrar no reino de Deus, como participar do reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, para participar do reino de Deus, ele vai dizer: precisamos ser como criança, precisamos ser como os pequeninos, precisamos ser os últimos se tornarão primeiros, os pequeninos entrarão, ser como criança vai entrar. Ou seja, então os elementos dessa santidade que fala de humildade começa que o reino de Deus é para os humildes, para os pobres no espírito, como diz aqui. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Qual é a recompensa? A recompensa é o reino de Deus, é o reino dos céus. Já falei em outra oportunidade a diferença que há entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos sobre reino de Deus e reino dos céus. O Evangelho de Mateus traz reino dos céus, o Evangelho de Marcos traz reino de Deus. Não são duas coisas diferentes, não são dois reinos, é um reino só. É uma questão de nomenclatura, uma questão cultural. Para os judeus, a qual Mateus se dirige o seu Evangelho para uma igreja cristã formada na maioria de judeus, eles tinham muito zelo em falar no nome de Deus, ou falar Deus. Então eles usavam o substituto. Então o reino de Deus em Mateus vira reino dos céus. O céu substitui a palavra Deus. Como no Evangelho de Marcos ele se dirige a igrejas predominantemente gentílicas, então não há essa dificuldade entre os gentios de falar Deus. Então ele usa reino de Deus. Então é mais uma questão de cultural, de expressão para ser compreendido, do que a identificação de dois reinos. Né? Eu já até ouvi alguém dizer uma vez que eram dois reinos. Não são dois reinos, é um reino só muda a nomenclatura. E para entrar nesse reino, para participar desse reino que já está entre nós, o reino de Deus já acontece entre nós, como mesmo Jesus disse em Lucas capítulo 17, o reino de Deus está entre vós. É uma ilha, não está plenamente estabelecido na terra, mas deveria estar presente na vida dos discípulos, deveria estar presente na vida da igreja. A igreja já deveria estar participando desse reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Então, deveríamos viver como se já estivéssemos, e estamos, como discípulos de Jesus, participando deste reino entre nós. E qual é a condição para entrar nesse reino? Qual é o ingresso? Qual é o que se deve fazer? Como se faz para entrar nesse reino? Então Jesus vai nos dizendo, primeira coisa, ser humilde, ser um pobre no espírito, estar numa condição de dependência. Assim como a criança depende e expressa essa dependência aos seus pais, assim também nós devemos expressar essa dependência diante de Deus. Assim como o pobre depende do rico, assim como o pobre depende que alguém pague o seu salário, assim como o pobre depende que alguém o contrate para trabalhar, alguém que tenha um recurso e que ele não tem recurso nenhum, então ele precisa trocar o seu trabalho, a sua força de trabalho, pelo dinheiro para ele se sustentar. Então ele depende daquele que tem o recurso para sobreviver. Então a palavra pobre aqui revela essa dependência, ser pobre no espírito, ser dependente em espírito, ser dependente, ser humilde em espírito, e aí é a condição para entrar no reino de Deus. A outra condição que ele vai desenvolvendo é ser manso, que também tem o sentido de humilde. Há uma oposição entre o humilde e o orgulhoso, o humilde e o arrogante. E o manso, ele é humilde, porque se ele não for humilde, se a pessoa for arrogante ou orgulhosa, ela vai ser brigona, ela vai ser vingativa, ela vai ser conflituosa, ela vai ser beligerante. Ela não vai querer levar desaforo para casa, ela vai querer bater de frente imediatamente. Então, o manso aqui está no mesmo grupo de comportamento, está no mesmo grupo de ação
do pobre e do humilde. O manso é a humilde. O humilde será manso. Não há humilde briguento. Não há humilde que beligerante, que gosta de briga. O humilde é aquele que abaixa. É aquele que não se levanta, que não vai para os finalmente, que não conflita. Então essa é a posição. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. O reino de Deus é a terra. Ou seja, então ele começa a desenvolver as condições numa mesma linha de pensamento. O pobre é o mesmo humilde, que é o mesmo manso. O reino de Deus é a terra. O reino de Deus tem o mesmo sentido da terra. A terra é o reino de Deus, ou seja, vamos herdar o reino de Deus, vamos herdar a terra. Quem? Quem é pobre no espírito e quem é manso. Mas a terceira condição: felizes os aflitos, porque serão consolados. Não é que a gente busque ser angustiado, não é que a gente busque o sofrimento, não é que a gente busque a aflição, mas a aflição é uma condição própria do pobre no espírito, do humilde, do manso. Vocês acham que é fácil ser humilde? Todos nós sabemos aqui que não é fácil ser humilde. Vocês acham que é fácil ser manso? É fácil engolir a seco? É fácil se controlar na hora que quer bater de frente, revidar e xingar a pessoa que está te ofendendo? É fácil se segurar? Não é fácil. O que isso gera no nosso interior? Gera aflição? Quando você se comporta mansamente diante de alguém que está te confrontando, te afrontando, te xingando, querendo fazer mal a você, e você se comporta mansamente, você fica bem? Você fica em paz? Você fica zen? Você fica tranquilo? Claro que não. O que desperta em nós? Angústia, aflição. Quando você se comporta como uma pessoa mansa diante de alguém briguento, não significa que você está ali dentro do seu coração, estou tranquilo, entra no ouvido, sai no outro, não estou nem aí. Isso não existe, irmãos. Não existe. Causa desconforto, o coração dispara, a pressão aumenta, a sua vontade é partir para cima, a sua vontade é revidar. Como você se segura por causa de Jesus, o que isso traz no seu coração? Muitas vezes até doenças, muitas vezes angústias, aflição, você fica remoendo aquilo. Então, veja só a linha de raciocínio. Feliz o pobre no espírito, porque ele entra no reino de Deus. Feliz o manso, que precisa ser humilde para ser manso, e ele herda a terra, que é o reino de Deus. E quando você é pobre no espírito, quando você é humilde, quando você é manso, você então gera uma aflição, você entra numa angústia, você entra numa dor. E aí qual é a nossa felicidade nessa dor, nessa angústia e nessa aflição? Primeiro, porque você está sendo santo como Deus é santo. Segundo, porque você está refletindo a imagem de Jesus. E terceiro, porque você será consolado por Deus. É Deus que vai nos consolar. É Deus que vai nos aliviar essa dor e esse sofrimento de ter sido manso, de ter sido afligido, de ter sido humilhado, de ter sido usado, e aí você entra na aflição e é Deus que consola. O consolo vem do Senhor. E aí ele continua: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando serão saciados? No reino de Deus. O reino de Deus é a terra. No reino de Deus há o consolo do Senhor. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas.
E a quarta condição do reino de Deus é a saciedade da justiça. No reino de Deus haverá justiça plena. Não haverá injustiça. Ninguém será injustiçado. Ninguém será passado para trás. Ninguém será roubado. Haverá justiça. E a felicidade daquele que hoje deseja a justiça, ele será farto no reino de Deus. Felizes, porque participaremos do reino de Deus de forma plena. E nesse reino de Deus, a terra, a consolação, haverá plena justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando alcançarão misericórdia? Quando que a misericórdia chegará a nós de forma plena e ativa? No reino de Deus. Entrar no reino de Deus, herdar a terra, será fruto da misericórdia do Senhor. Entramos no reino de Deus, podemos ser humildes, podemos ser mansos, podemos sentir angústias e aflição quando somos atingidos, quando somos conflitados, mas é pela misericórdia que nós entramos no reino de Deus. É a misericórdia. E por que seremos felizes? Porque a misericórdia é uma recompensa pelos nossos atos misericordiosos. Humildade no espírito é a condição para entrar no reino de Deus. Ser manso é a condição para viver o reino de Deus, que é a terra herdada. Sofrer as aflições da mansidão e da humildade nos trará como recompensa o consolo que vem do Senhor. E a quarta coisa, o desejo da justiça plena, a sede e a fome em ver a justiça plenamente realizada. Seremos saciados no reino de Deus. A quinta coisa, a misericórdia. Quem entrará no reino de Deus? Quem participará do reino de Deus? Quem é humilde? Quem é manso? Quem sofre as aflições por causa da humildade e da mansidão? Aquele que deseja a justiça, que ama a justiça, que não se alegra com a injustiça, que não participa da injustiça, que não é conivente com a injustiça, que não se beneficia com a injustiça. E aquele que exerce a misericórdia. Irmãos, uma característica daqueles que vão herdar o reino de Deus, que vão herdar a terra, que são consolados pelo Senhor, é serem misericordiosos. E ser misericordioso com quem? É com Deus? Não, é com as pessoas. E qual é a recompensa quando você é misericordioso com a pessoa? O que a misericórdia traz? A misericórdia traz o perdão. O misericordioso perdoa. O misericordioso releva. O misericordioso dá outra chance. O misericordioso dá a mão. O misericordioso alimenta o seu inimigo. O misericordioso receberá a misericórdia como recompensa no reino de Deus. E o que mais? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Quando verão a Deus? No reino de Deus, na terra herdada, na consolação do Senhor, na justiça plena, saciada no reino de Deus. Quando verão o Senhor? Quando receberem dele a palavra da misericórdia. Vinde, benditos de meu Pai, possuí a terra, porque estive com fome e me deste de comer. Foram misericordiosos. E qual é a recompensa da misericórdia? Participar do reino de Deus. Mas quem conseguirá ser humilde? Quem conseguirá ser manso? Quem conseguirá reter as suas aflições por ser manso e por ser humilde? Quem conseguirá ser misericordioso? Quem se alegra com a justiça e
não com a injustiça. Quem tiver um coração sincero, quem tiver um coração puro. E qual vai ser a recompensa? No reino de Deus, verão o Senhor. E ele continua: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quando? Futuro. Quando serão chamados filhos de Deus? No reino de Deus. Olha a recompensa por você promover a paz. Olha a recompensa por você ser um pacificador. As pessoas sempre estarão em conflitos, irmãos. Sempre haverá conflito ao nosso redor. Sempre. Seja na família, na parentela, no trabalho, na escola, na rua entre os vizinhos, na igreja, qualquer lugar que nós estivermos, haverá conflitos entre as pessoas. As pessoas vão se desentender, sempre. E qual é a tua função? O que você faz diante dos conflitos? Ou você é o participante do conflito? Ou você é o conflituoso? Ou é você que gera o conflito? Ou é você o agente do conflito? Não deveríamos ser. Na bem-aventurança já considera que nós não estamos dentro do conflito, que nós não somos o agente do conflito, que nós não somos aqueles que estão no conflito. Ele já está considerando isso. Mas o fato de você não estar no conflito, que já é uma grande coisa, qual é a tua função? Assistir? Bater palma? E torcer para o circo pegar fogo? Tomar um lado? Escolher um lado? Ficar do lado de um e massacrar o outro? Qual é a tua função? Se somos humildes, se somos mansos, se carregamos as aflições da nossa mansidão, da nossa humildade, se somos misericordiosos, se somos puros de coração e amamos a justiça, qual vai ser a nossa função? O que vamos fazer? Vamos, por todos os meios, tentar pacificar. Vamos, por todos os meios, tentar fazer com que os irmãos, os vizinhos, os parentes, os colegas de trabalho, qualquer que seja, cheguem à pacificação. E sabe qual vai ser a recompensa de nós sermos pacificadores, agentes da paz na sociedade em que a gente vive? Quando o reino de Deus estabelecer-se de forma plena, seremos chamados filhos de Deus. Amém. Você quer ser chamado filho de Deus? Então seja um pacificador. Mas se você não for um pacificador, você será chamado filho de quem? Quem é aquele que é homicida, como disse Jesus, desde a criação? Quem é o mentiroso? Quem é o beligerante? Quem é o violento? Quem ama a violência? Quem ama a morte? Quem ama ver os irmãos desunidos? É o diabo. E se você é um agente da guerra, da morte, da violência, da briga, você é filho do diabo. Mas a palavra de Deus nos diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, tudo isso que nós vivemos, como Jesus nos ensinou, nos levará a sermos perseguidos. Não pense que na sua família vão te olhar com bons olhos, na sua parentela, na vizinhança, no lugar do seu trabalho, até na igreja, entre irmãos, muitas vezes haverá perseguição. O humilde sempre será perseguido. Já viu perseguir o arrogante? Já viu alguém perseguir o orgulhoso? Já viu alguém perseguir o valente? Aquele que não é manso? Que briga, que reage, que se pisar no dedinho mindinho dele, ele parte para cima? Já viu perseguir essa pessoa? Não. Por quê? Porque é osso duro de roer. Né? Ninguém vai querer enfrentar. A gente sempre tende a crescer para cima do mais fraco.
A gente não cresce para cima do mais forte. A gente é capaz de bater num filho, mas não bate em alguém que não é filho, porque senão vai tomar outro. A gente sempre desconta a nossa raiva, e sempre é por raiva, no mais fraco. O perseguido sempre será o mais fraco, não o forte. O perseguido sempre será o manso, não o briguento. O perseguido sempre será o pacificador, não aquele que está em conflito. O perseguido sempre será o puro de coração. O que tem a malícia no coração e pratica essa malícia, ele não vai ser perseguido. Quem ama a justiça é que é perseguido. Quem ama a injustiça não é perseguido. Quem serão os perseguidos? Esses mesmos que Jesus diz: felizes os perseguidos. Felizes quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo. Veja, não é falando a verdade, não é porque você fez o mal, mas mentindo que você fez. Isso é muito importante. Mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, como é difícil. Regozijai-vos, mais difícil ainda, porque será grande a vossa recompensa nos céus, o reino de Deus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele finaliza esse trecho dizendo que nós, os discípulos de Jesus, estamos no lugar dos profetas. Tudo que fizeram com os profetas, farão com os discípulos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus são os novos profetas. Os discípulos de Jesus são os profetas do Antigo Testamento. Os discípulos de Jesus estão na condição de profeta. Então, tudo aquilo que se faz com o profeta, fará com o discípulo. E Jesus nos diz: vocês sofrerão as mesmas coisas que os profetas sofreram, porque vocês são profetas. O que chama a atenção nesse trecho da bem-aventurança, que às vezes passa despercebido para o leitor, é que Jesus sempre está falando em terceira pessoa. Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que é manso, aquele que é puro de coração, aquele que é terceira pessoa. Mas quando ele chega no final, ele fala em segunda pessoa. Ele fala diretamente aos discípulos: felizes sois vós, segunda pessoa, quando injuriarem a vocês e perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. No final, ele se dirige diretamente a nós. Até aqui ele diz: aquele que for assim será recompensado. Aquele que for desse jeito será recompensado. Mas agora, vós. Que o Senhor nos ajude a viver esse padrão de santidade. Que Ele nos ajude a entender que o reino de Deus, a terra, a recompensa é para aqueles que decidirem, se esforçarem, buscarem no Senhor uma vida santa, segundo o padrão que Jesus nos ensinou. Irmãos, o caminho de Jesus não é uma brincadeira, é sério. E nós precisamos tomar decisões. Ser manso é uma decisão. Ser humilde é uma decisão. Ser pacificador é uma decisão. Amar a justiça é uma decisão. Em tudo aqui, temos a capacidade de decidir. Ser ou não ser. Por isso a recompensa. Porque se fosse algo que nós não decidíssemos, não haveria recompensa. Mas como é algo que nós podemos decidir, então há a recompensa. Que todos nós sejamos recompensados com o reino de Deus. Amém?